E aí, meu povo? Tudo bom com vocês? Hoje eu tava aqui no Reddit dando uma olhada do BRDev, que é um dos subreddits que eu mais gosto. E eu achei esse post bem interessante perguntando o seguinte: reputação da faculdade importa para estágio na área? E aí ele pergunta o seguinte: oi, pessoal. Eu venho da engenharia mecânica, onde você tem que estudar em algumas universidades específicas, principalmente federais, para conseguir estágios em boas empresas. Agora estou planejando fazer uma segunda faculdade ADS para começar tudo de novo e arrumar um estágio o mais rápido possível. Quero fazer um EAD barato. Vocês acham que uma faculdade sem prestígio fecha muitas portas de estágio na área de desenvolvimento? Alguém que faz facu EAD aí sabe algo sobre isso? Quem puder indicar facu EAD de ADS, agradeço. Meu único objetivo com a facu é arrumar estágio e dar o pontapé inicial na área. Então, isso que ele está falando é muito verdade para algumas áreas. Por exemplo, quando eu trabalhava no Brasil, teve uma época que eu trabalhei em um instituto de pesquisa e desenvolvimento que eles só contratavam a galera para ser engenheiro mecatrônico ou mecânico se viesse da federal. E por que eles faziam isso? Porque eles eram praticamente a única empresa que contratava engenheiro assim lá. Então eles podiam se dar ao luxo de escolher faculdades de maior prestígio. Mas eu pessoalmente não vejo que esse é muito a realidade da área de TI. Muita gente fala, nem precisa de faculdade para entrar, e realmente não precisa. Eu, por exemplo, tenho quase 10 anos de experiência na área de desenvolvimento. E, cara, eu só fui me formar agora. E eu nem me formei em nada relacionado a tecnologia. Eu me formei em processos gerenciais, pra vocês terem ideia. Mas a faculdade ela é boa porque ela abre portas. Por exemplo, eu consegui entrar no mercado porque eu arrumei um estágio no meu primeiro semestre quando eu estudava jogos digitais lá em 2014. Então, na minha experiência, se você manda bem na entrevista, a reputação da faculdade não importa tanto. Na verdade, nem o curso que você faz importa tanto. Por exemplo, eu entrei numa empresa de desenvolvimento web fazendo jogos digitais. E assim, por mais que tenha algumas matérias correlatas, né, tipo lógica de programação e tal, meio que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, tem algumas matérias ali correlatas, mas são coisas bem diferentes, né? Tipo, jogos digitais é bem diferente de, por exemplo, sistemas para internet ou ADS. Inclusive, eu arrisco dizer que cursos de maior prestígio, por assim dizer, por exemplo, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, todos eles são bem diferentes do desenvolvimento em si. Por exemplo, computação, você tem uma bagagem teórica muito grande que você não vai usar muito dela no desenvolvimento web. Claro que vira e mexe você vai ter que otimizar um algoritmo aqui e ali, que precisa, né, de conhecimento de computação, mas, cara, a maior parte do tempo você não precisa. Então, eu acredito que a reputação da faculdade não importa tanto. Inclusive, essa parte de reputação é uma coisa muito interessante, porque eu vejo que faculdades de maior prestígio, mesmo privadas, não são caras para fazer AD à distância. Por exemplo, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas, não foi em ADS nem nada, tá? Foi em processos gerenciais. Que a galera considera como uma faculdade de playboy. E eu me formei pagando R$300 por mês de mensalidade. Entendeu? Eu até separei aqui, por exemplo, a página do curso de ADS da PUC Paraná, EAD. Que a PUC também é uma faculdade de alto prestígio, que é considerada também uma faculdade de playboy. E, cara, você vê que não é tão caro assim. Tipo, então... E geralmente, assim, faculdades de menor prestígio, que assim, eu não vou citar nomes porque eu não quero fazer juízo de valor do que é uma faculdade boa, ou do que é uma faculdade de maior ou menor prestígio. Eu acho que esse negócio de ficar chamando a faculdade dos outros de una esquina é mó babaquice. Mas, vamos supor, a diferença de valor de uma faculdade conhecida, por exemplo, uma PUC Paraná, para uma faculdade menos conhecida, às vezes não é tão grande.
Às vezes você pega uma faculdade que não tem tanto prestígio, sei lá, o EAD dela vai custar R$ 100 mais barato do que uma faculdade de maior prestígio. E sim, eu entendo que R$ 100 para um monte de gente faz diferença, mas eu acredito que fica mais legal no currículo você ter uma faculdade mais conhecida do que uma menos conhecida. Então, se você puder pagar a diferença, eu particularmente recomendo que você vá numa mais conhecida. Mas eu acho que o mercado não liga, mas isso é uma opinião pessoal minha do que eu gosto do meu currículo. Falando de mercado, o que eu acho é que o mercado não liga tanto para a faculdade que você tem, justamente porque o EAD não é tão diferente. Por exemplo, uma PUC Paraná não é tão mais cara do que uma faculdade menos conhecida, entendeu? E fora que tem como você conseguir bolsa e fazer o curso inteiro de graça. É difícil falar de prestígio quando você tá falando de EAD que custa R$ 200, sacou? Geralmente quando eu penso em prestígio, eu penso, sei lá, quando você vai numa faculdade de Playboy e gasta R$ 5.000 de mensalidade. Ou quando você, sei lá, estuda no exterior, alguma coisa assim. Eu não encaro, por exemplo, uma PUC tendo muito mais prestígio, uma PUC AD tendo muito mais prestígio do que, vamos supor, uma faculdade mais popular, tipo uma Estácio ou uma Anhanguera, entendeu? Que justamente o processo seletivo para entrar nelas não é tão diferente e o preço também não é tão diferente. Então, é por isso que eu arrisco dizer que o mercado não liga tanto pro prestígio das universidades. A não ser que seja uma federal. Uma federal, ela geralmente tem mais prestígio. A gente tem essa cultura de valorizar muito mais a universidade federal do que as privadas no Brasil, né? Mas, por outro lado, por mais que elas tenham mais prestígio, essa é uma coisa interessante. As faculdades federais geralmente têm uns horários muito doidos. Tipo assim, a aula, sei lá, você vai pegar alguns créditos no semestre, você vai ter aula que começa de manhã, uma, tipo, sei lá, logo depois do almoço e uma à noite. Então eu já vi, por exemplo, muita empresa preferindo contratar gente da particular, porque a galera que faz federal, às vezes tem que ficar saindo no meio do expediente pra ir pra aula e tal. Então, sinceramente, eu acho que o prestígio para encerrar o assunto, né? Eu acho que a reputação, o prestígio da faculdade não importa tanto. Eu, pessoalmente, se eu tivesse que escolher entre uma faculdade de maior nome ou de menor nome, que, sei lá, tivessem preços semelhantes, eu iria na de melhor nome. Mas eu não acho, mas isso simplesmente para ficar bonito no currículo, mas eu não acho que isso na prática faria muita diferença. O que eu acho que faz diferença de verdade é você saber convencer o cara a te contratar. E como você faz isso? Escrevendo um bom currículo, praticando entrevista, tendo um portfólio legal, fazendo atividades extracurriculares. Cara, esse é um negócio que a galera dá muito mole na faculdade. Cara, a faculdade geralmente tem atividades muito foda, que tipo assim, te ajudam a contar uma história legal quando você tá tentando uma entrevista de emprego, sacou? Por exemplo, imagina um cara... Por exemplo, eu tenho até uma história interessante. Quando eu fiz computação pela primeira vez, que eu não terminei, inclusive, lá em 2014, cara, a faculdade, ela tinha uma atividade extracurricular que você tinha um processo seletivo e tal, que você, depois de um determinado semestre, você poderia dar aula para crianças e adolescentes de baixa renda nas cidades da periferia ao redor ali da cidade, entendeu? E, cara, esse é um tipo de coisa que te dá uma baita vantagem na hora de você fazer uma entrevista de emprego, muito mais do que o nome da sua faculdade. E eu vou ilustrar isso aqui pra vocês. Imagina que você tem um aluno, vamos pegar uma faculdade, vamos pegar a PUC de novo, um aluno que tá na PUC, pagando ali seus R$ 200 de AD,
e você pega um aluno que está na Anhanguera, que é uma faculdade assim mais popular. Mas estão os dois concorrendo para uma vaga de emprego. Tá? Geralmente tem um critério de desempate. Se os dois forem exatamente iguais, eu tendo a acreditar que a de maior nome ganha. Mas é uma diferença tão pequena, é um detalhe tão pequeno, que eu acho que vale mais você focar em atividade extracurricular e coisas que te preparem a fazer uma boa entrevista do que necessariamente no nome. Então, por exemplo, vamos supor que esse cara da Anhanguera, ele pegou uma atividade curricular, vamos supor essa, que eu falei que tinha lá na minha faculdade de computação muitos anos atrás. Imagina os dois chegando numa entrevista. E aí o recrutador pergunta pro cara da PUC. Fala, e aí, eu tô vendo aqui seu currículo é muito legal e tal, e qual que é a sua experiência? Você já fez alguma coisa? O cara fala, sei lá, eu vou pra aula, eu chego em casa, eu gosto de jogar videogame, por isso que eu acho que eu sempre me dei bem na área de tecnologia e tal. Beleza. Aí chegou outro cara e fala assim, cara, eu estudei isso aqui, e lá na faculdade apareceu uma oportunidade para eu poder dar aula de computação e de alguns outros assuntos para estudantes de baixa renda aqui nas cidades ao redor. E a minha experiência foi assim assado, eu aprendi isso, eu ajudei dessa forma. Cara, esse storytelling, isso de você contar as coisas que você fez, conta muito mais numa entrevista do que necessariamente o prestígio da sua faculdade, ainda mais EAD. Então, eu tentaria procurar uma faculdade que te oferece oportunidades de projetos iguais a esse. E tem muitos, cara. Tem projetos assim, projetos sociais, tem projetos de iniciação científica, tem projetos... Cara, tem conferências muito legais, por exemplo, a RoadSec, que é acho que é tipo a maior conferência de segurança digital da América Latina, na faculdade onde eu fazia tinha também. Então, eu acho que para encerrar o vídeo, a dica que eu dou é essa. Tenta fazer coisas legais, independente da faculdade. Sempre procura oportunidade. E eu sei que é foda, eu sei que às vezes a gente não tem tempo, eu sei que às vezes a gente mora longe, tem que pegar ônibus e tal. Mas, cara, se aparecer uma oportunidade de iniciação científica, vai. Se aparecer um projeto desse que você tipo, sente orgulho de fazer, você fala assim, cara, isso é muito da hora. Tipo assim, às vezes sendo voluntário, sem nem receber nada, entendeu? Por exemplo, esse de dar aula pra alunos de baixa renda, cara, isso é do caralho. Tipo assim, infelizmente, eu não tive a oportunidade de participar desse projeto, mas, cara, eu teria tido um baita orgulho de fazer isso. Por exemplo, eu vou contar como eu convenci o meu primeiro chefe a me chamar para fazer o meu estágio. Quando ele me chamou para entrevista, ele perguntou um pouco dos meus interesses. E eu falei assim, cara, desde o ensino médio eu fico no Stack Overflow respondendo perguntas, lendo as coisas lá, porque eu realmente me interesso muito por programação e eu gosto de ficar trocando ideia com a comunidade, especialmente porque os meus amigos, a minha família não manjam tanto de tecnologia, então foi ali que eu achei gente para conversar a respeito. Cara, quando eu falei isso, ele nem me passou teste técnico, nem me passou nada, a minha história foi tão convincente que ele me deu um emprego ali. Então, é isso, galera, tipo... Foca um pouco menos no nome do curso e no nome da faculdade e foca em coisa foda que você pode fazer na faculdade. Que oportunidade vai chover, cara. E tenta contar uma história legal. Tipo assim, tenta arrumar uma coisa que você realmente sentiu orgulho de fazer e conta a história. Quando você chegar na entrevista de emprego ou de estágio, você fala, cara, porra, eu fui lá dar aula pra alunos de baixa renda, foi muito foda. Inclusive, eu tava dando aula dessa matéria aqui, e às vezes eu era bom em matemática discreta, e aí a galera lá tava precisando de aula de reforço nisso. E, cara, entendeu? Tipo, tente contar histórias legais. Histórias legais te conseguem muito mais emprego e muito mais estágio do que nome de faculdade ou nome de curso. Acho que é isso que eu tinha pra dizer. Valeu, meu povo. Boa sorte pra vocês, se vocês estiverem procurando estágio. Boa sorte se vocês estiverem procurando emprego. Vai dar tudo certo, vamos começar 2024 daquele jeito. É nóis.